Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Leandro Costa Oficial. Entra na grade de programação Verdades Bíblicas, a qual estamos na 24ª mensagem aqui da série de mensagens, a qual estará aparecendo no canto esquerdo da tela a logo da série de mensagens, a qual estamos sendo abençoados há mais ou menos 2 meses com diversas mensagens, a qual está nos trazendo ensinamentos dentro da Bíblia, à luz da Bíblia, e está nos abençoando grandiosamente, pois Deus está nos ensinando e manifestando a sua sabedoria em cada palavra, está nos instruindo. 2 meses de estudos, 2 meses de ministrações de palavras, a qual vieram diretamente do coração de Deus. Quero te convidar, você que tem uma Bíblia próxima, possa estar abrindo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Estaremos fazendo mais uma ministração de oração nesse momento. Eu quero te convidar para participar. Se você está pronto, então vamos começar. É momento de oração. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu entro em sua presença nesse momento para te engrandecer e te exaltar, pois tu és Deus de eternidade em eternidade. Fala aos nossos corações não o que queremos ouvir, mas o que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Mesmo, Senhor, que seja uma palavra de correção. Fala, pois queremos ouvir a tua voz, não vozes humanas, mas sim a sua. Tu és a pessoa mais importante aqui nesse lugar. Quem tem que ser o centro das atenções é o Senhor. Que eu diminua e o Senhor apareça, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero te pedir, editor, nesse momento, está colocando a take, agora estaremos fazendo uma introdução com essa take e logo estaremos voltando. Se você está pronto, então vamos começar. Não se chame de crente em Cristo Jesus ou discípulo se você vem sempre em primeiro lugar. Toda tragédia humana, preste atenção, olhe para mim, começa com o olhar somente para si, começa com o egoísmo. Pais egoístas, filhos egoístas, maridos egoístas, líderes egoístas, liderados egoístas. Os homens serão egoístas, diz Paulo. E aí vem a sucessão, vem o resto: avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. É a decorrência dessa individualidade absoluta, essa autonomia radical do eu, a luciferização da existência. Porque hoje nós temos gente fixada em si mesma, preocupada consigo, vivendo para si, voltada para os seus apetites. Nós somos a geração do eu, egocêntricos, egoístas, ególatras, ensimesmados, autocentrados. Acabamos de ver essa take, a qual está falando sobre o tema de hoje. O tema de hoje da nossa ministração e da palavra e do vídeo é egoísmo. Quero te convidar, você que pegou a Bíblia, está abrindo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Você está acompanhando a 24ª mensagem da série de mensagens que começamos há 2 meses. O tema da nossa mensagem de hoje é egoísmo. A palavra grega do texto de Gálatas 5:20 é eritheia, eploreia, em grego, que pode ser traduzida por ambição. Egoísmo e rivalidade. O sentido é a busca pelos próprios interesses que provoca conflito entre as pessoas. O capitalismo faz as pessoas cada vez mais egoístas e utilitaristas. As pessoas são tratadas como descartáveis. Esta coisificação das pessoas está desvalorizando o ser humano como se fosse mercadoria. Haja visto que todas as pessoas que são egoístas, elas só vão olhar para si e vai querer tudo para si. O eu estará em primeiro lugar. O eu é o centro das atenções. Se
o egoísta ele não tiver nada somente para si, ele estará tendo atrito com pessoas para ter total atenção ou aquilo que ele quer para si. Vimos que o capitalismo ele vai fazer as pessoas querer mais do que elas conseguem ter a posse. O capitalismo vai fazer com que as pessoas venham a ser mais egoístas e que venham olhar mais para si. Isso desprezando as pessoas que não têm mais. Isso, as pessoas egoístas vai tratar o seu próximo como mercadoria, como se fosse descartável. Judas, capítulo 1, versículo 16. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas agravantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Isso é o que podemos estar trazendo à luz da Bíblia, de fato o que acontece com a pessoa egoísta. Ela vai ter o interesse de algo para si. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façais por contenda por vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Paulo fala aos filipenses lamentando que havia pessoas que pregam a Cristo por discórdia, insinceramente. Filipenses capítulo 1, versículo 17. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Filipenses capítulo 2, versículo 21. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. O que Tiago chama de sentimento faccioso é este egoísmo, que faz os outros. O conselho do apóstolo mostra que a verdadeira sabedoria vem de Deus. Não pode ter egoísmo. O egoísmo provoca muitos problemas na vida de uma pessoa, que parece desejar tornar-se como uma ilha isolada de todos. Isso podemos ver que é uma característica predominante da pessoa egoísta. A pessoa egoísta, ela só vai se importar consigo mesmo, desprezando o seu próximo e vendo o próximo como um produto ou uma mercadoria descartável, como se fosse um papel que pode amassar e jogar fora. Isso é um dos atributos do egoísmo, pois a pessoa egoísta não se importa com ninguém, a não ser consigo mesmo. Provérbios capítulo 18, versículo 1. Busca seu próprio desejo ao que ele se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. A base para esse sentimento é o orgulho, que faz a pessoa pensar que pode ser melhor e que pode viver sem o seu próximo. O egoísmo ele tem esse sentimento que a base desse egoísmo é o que? O orgulho. O orgulho vai fazer o que? Vai cegar essa pessoa, vai fazer com que a pessoa venha pensar que ela é melhor do que qualquer pessoa e pode viver sem a ajuda do seu próximo. Romanos capítulo 2, versículo 8. Mas a indignação é a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. A pessoa egoísta sempre está no meio de discórdias, pois não consegue aceitar a vontade do seu próximo. A sabedoria faz a pessoa reconhecer seus erros, falhas e pequenez, ao invés de ser egoísta e querer tudo para si mesmo. Vemos que a pessoa egoísta, na maioria das vezes, ela vai se julgar que ela não precisa de ninguém, pois ela é melhor que todo mundo e consegue viver sem o próximo. Ela nunca vai
aceitar pensamentos ou comentários que venham contrários a ela, pois essa pessoa vai sempre entrar em confusão por não aceitar o conceito do próximo, a ideia do próximo, o argumento do próximo. Vai sempre ter aquele atrito. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Quem ama de verdade não procura seus próprios interesses. Por isso, a palavra de Deus que orienta. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 24. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 24. Te convido a abrir nessa passagem. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o que é de outro. Vemos que a qualidade do amor de alguém que ama é sempre querer o bem-estar da pessoa amada. É sempre querer que a pessoa a qual é o objeto do amor venha se sentir bem, venha conquistar. Mas o egoísta, ele não se importa com ninguém, ele é desprovido do amor. O amor vence o egoísmo. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Quero te convidar a continuar abrindo as referências bíblicas a qual estamos citando aqui. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Infelizmente, estamos vivendo em um tempo de falta de empatia e amor ao próximo. O egoísta, ele não tem empatia e não sente amor pelo próximo. Se ele vê alguém, é como se não estivesse vendo. Tanto faz como tanto fez. Ele age como se o que o próximo está passando próximo dele não estivesse acontecendo. Mateus capítulo 24, versículo 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Estamos vendo aqui no texto bíblico que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Vemos isso dentro da igreja e fora da igreja. Principalmente aqueles que falam servir a Deus, a Cristo Jesus, são aqueles que estão sendo desprovidos do amor, pois eles não se importam com o próximo. Qual é o mandamento ao qual Jesus ele vai falar que é um dos maiores? Amarás o próximo como a ti mesmo. Porque muitos não fazem isso. Amar, falar que ama, todo mundo fala, até um papagaio. Mas se prova que ama é nas atitudes. Vemos que hoje em dia, na sociedade mundial e brasileira, estamos vivendo uma sociedade muito capitalista, muito individualista, muito egocêntrica, a qual ela não se importa mais com o próximo. Alguns anos atrás, víamos uma realidade totalmente diferente, que era o quê? As pessoas ajudando o próximo sem interesse, por amor, por empatia. Pois, como a iniquidade vai multiplicando, isso vai dar o que? A ênfase que o amor de muitos vai se esfriar e o próximo não está nem aí com o outro. O egoísta, ele não está nem aí e não se importa com o próximo. Semana passada, eu tive uma experiência qual cabe falar e cai justamente na palavra qual estamos ministrando, sobre o egoísmo. Estamos vivendo em uma geração do eu egocêntrica, a qual essa geração ela se importa mais com ele mesmo, sem se importar com o outro. Bora para um exemplo prático. Semana passada, eu fui resolver
uma questão pessoal. E na volta, eu estava a caminho de casa, eu e meu filho, e me deparei com a seguinte situação: um cadeirante estava na rua e ele pediu ajuda, se eu poderia o ajudar. Logo, prontamente, sem interesse nenhum, eu o ajudei. Nisso, eu perguntei assim para ele: até depois do quebra-mola, porque onde estávamos à frente do posto de saúde e tinha alguns metros, mais ou menos meio metro, tinha um quebra-mola. Eu perguntei: até depois do quebra-mola? Falou: não, eu preciso da ajuda que você me leve até mais à frente. Aí eu não falei nada, eu chamei meu filho, ele ficou próximo de mim segurando a cadeira, e isso eu comecei a o ajudar a empurrar a cadeira, e o meu filho pegou na cadeira para ficar próximo de mim. E nisso começou a fluir um diálogo, a qual ele falou que ele estava vários minutos ali na frente do posto pedindo ajuda das pessoas, e as pessoas passavam o ignorando, e outros falavam que não ia ajudar, que estava com pressa. Isso vemos que é o egoísmo de fato na prática. E ele falou: parece que essas pessoas pensam que nunca vai precisar de alguém, pois não sabemos o dia de amanhã. Aí eu concordei com ele, porque realmente é o que a Bíblia fala, que o amor de muitos vai se esfriar. Eu até falei assim para ele: infelizmente, como a Bíblia fala, que o amor de muitos nos últimos dias se esfriaria. As pessoas eu falando com ele, as pessoas hoje em dia, elas pouco se importam em ajudar o próximo. É como se elas pensassem que nunca elas poderá precisar da ajuda de alguém. Aí ele comentou que ele estava vários minutos pedindo ajuda e ninguém estava querendo ajudar, por ele ser cadeirante. E ele ficou chateado por conta dessa atitude, porque as pessoas passavam o ignorando sem o ajudar. E quando chegou no destino dele, eu perguntei: o senhor vai para onde? Falou: muito obrigado, aí eu vou descer. Nesse trajeto eu comecei a falar do amor de Deus, eu ajudei ele. E ele agradeceu e falou: Deus te abençoe. Falei: infelizmente hoje em dia as pessoas estão desse jeito, não pensam no próximo. É o egoísmo, só pensam no bem-estar. Isso não custa de ajudar o próximo. Porque assim, é como Cristo ele fala, que devemos amar o próximo como a nós mesmos. E isso dignifica a parte nossa que é eterna, que é nosso espírito e a nossa alma. Vai dignificar o ser humano em ajudar o próximo. Vai cair naquela passagem onde Jesus ele vai falar sobre o bom samaritano. O que o bom samaritano fez? Ajudou aquele que estava caído, praticamente morto na estrada. Mas passou o levita, não fez nada. Passou o sacerdote e não fez nada. Alguém que era desprezado pelos judeus passou, olhou para aquele que estava machucado, caído na estrada, quase morto, vai pegá-lo, vai colocar no jumento, vai levar para uma hospedaria e pagar todos os gastos que ele poderia ter. Alguém que era desprezado pelos judeus, que era quem? O samaritano. E isso vemos muito acontecer na nossa sociedade. Precisamos mostrar o amor de Deus para as pessoas, demonstrando que não buscamos nossos interesses, mas acima de tudo devemos buscar a vontade de Deus. Quando
eu, mesmo não me identificando por ser cristão, eu agindo em favor do necessitado, do próximo, eu estou demonstrando uma atitude diferenciada desse mundo egoísta que só pensa em si. Estou demonstrando o amor de Deus, pois não merecemos o amor de Deus e mesmo assim Ele enviou o único Filho dele para morrer no nosso lugar. Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com esse mundo. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Jesus disse que o maior mandamento é o amor a Deus e a seu próximo como a ti mesmo. Marcos, capítulo 12, versículo 31. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Como é que estão as nossas atitudes? Estamos amando o próximo como a nós mesmos? A mesma palavra que corta para vocês, corta para mim. Como é que estamos agindo para com o próximo? Estamos amando ou odiando? Estamos ajudando ou desprezando e ignorando? Foi o caso que aconteceu com esse cadeirante, qual eu citei esse exemplo da semana passada. Então, a primeira referência do amor é Deus. Segundo, o próximo. Em terceiro lugar, vem o eu. Quem conhece o verdadeiro amor de Deus também tem o amor próprio, que já está em falta na vida de muitas pessoas. Somente através do amor de Deus podemos amar as pessoas e não ser egoístas. Você está sendo egoísta? Eu estou sendo egoísta? Nós estamos sendo egoístas? Essa palavra de hoje está nos confrontando. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, lamenta a ausência de pessoas com esse tipo de sentimento e recomenda Timóteo, dizendo, Filipenses capítulo 2, versículo 20, porque a ninguém tenha de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Mas Timóteo cuidaria dos interesses da igreja e dos irmãos. Fato, se naquele tempo pessoas assim eram raras, muito mais nos dias atuais. Isso é a pura verdade. É muito raro encontrar hoje em dia alguém que se importe com o próximo. Quantas pessoas vê alguém necessitado e o ignoram, faz de conta que não está o vendo. Essa semana passei por essa situação. Esse final de semana eu passei por essa situação. Convidado para um evento, chegando lá, fui totalmente ignorado. As pessoas que estavam à mesa estavam preocupadas com o seu próprio bem-estar, satisfazer o seu ego. E uma delas dentro do carro falou: tal coisa não dá dinheiro, tem que ter uma profissão que dá dinheiro. Vemos, como falamos lá na introdução, que o capitalismo faz das pessoas cada vez mais egoístas e utilitaristas. As pessoas são tratadas como descartáveis. Isso o capitalismo faz as pessoas serem egoístas. Por estar na mesa, as pessoas estavam preocupadas em se satisfazer o seu próprio ego, sem se importar com o próximo. Isso é lamentável de se ver, pois tudo aquilo que fazemos tem volta.
A lei da semeadura, tudo que plantamos, colhemos. Não tem como você plantar milho e querer colher alface. Não tem como você plantar pepino e querer colher tomate. Aquilo que nós semeamos é aquilo que vamos colher. Se você planta vento, você vai colher tempestade. Se você vai colher coisas ruins, você só vai colher coisas ruins. Se eu ou você plantamos boas ações e coisas boas, iremos colher coisas boas. Foi o que Jesus ele vai dar o exemplo do bom samaritano. Bom samaritano, ele sendo uma pessoa desprezada e odiada pelos judeus, ele vai fazer o bem. E ainda para complementar, ele vai deixar todas as despesas que fossem feitas, pagas para aquela pessoa que estava naquele estado de machucados pudesse estar bem. Como no caso do cadeirante. Também pessoas passaram ignorando. Até não estou falando isso para me vangloriar. Estou citando esse exemplo porque está dentro aqui, do texto da mensagem. Até que eu cheguei para o ajudar. Isso ele viu a diferença de atitude. Eu espero que Deus ele possa ter falado com cada um de nós e que ele possa falar mais com cada um de nós. Quero te convidar para a próxima mensagem, a 25ª mensagem da série. Que fiquem todos na paz do Senhor Jesus.